Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, saudade vocês. A gente vem aí fazendo as lives um pouquinho num ritmo, aquele ritmo de volta de férias, né? Porque as coisas estão um pouquinho devagar mesmo. Então não tem como inventar assunto na política. Aqui não é um canal sobre fake news e a gente vem trazer notícia quando essa notícia de fato aparece. E a notícia apareceu. E como apareceu, a gente vem trazer 4 temas daquele jeito que você gosta, picantes, palpitantes, querendo a sua opinião, o seu envolvimento, querendo saber o que você aqui na tela vertical acha, o que você aqui na tela horizontal acha também. A gente começa aqui repercutindo a matéria que saiu ontem na CNN, né? A matéria eu já vou ler aqui para vocês, mas antes da repercussão eu quero pedir encarecidamente, vamos ajudar o YouTube, que o YouTube está naquela preguiça de começo de ano, chega deixando o seu gostei. Se você quer um Brasil mais limpo, um Brasil com valores conservadores, liberais, para a gente fazer essa economia de fato andar, se você está de saco cheio dessa máquina inchada que a esquerda propõe para a gente, esse é o canal certo, tá? É o canal que luta por um Brasil mais limpo, livre das amarras do sistema e com o poder mais na mão do povo do que na mão dos nossos governantes. Isso é o que a gente tem como base aqui. Se você concorda com isso, você não está satisfeito com a situação política do nosso Brasil, deixe o seu gostei, se inscreva, ative o sininho das notificações e, principalmente, clique no ganchinho aí embaixo. É um ganchinho que pouca gente dá importância, mas esse ganchinho faz você compartilhar esse conteúdo. Então é como se você, que conhece um amigo que também compactua desses valores e às vezes comenta num canal que tem lá milhares de pessoas ao vivo, não dá nem para ele ser lido, você compartilha e fala, ó, dá uma olhadinha no que o Thiago está trazendo, vê se faz sentido para você, e aí eu vou ler o seu comentário, assim como a Maria, que acabou chegando aqui, falando o seu boa tarde. Me diga de onde você está assistindo, se você é esquerda, se você é direita, se você é conservador, se você é liberal, se você é comunista, se você é socialista, me diga, né? Vamos debater, vamos ver quem é que está com a razão nessa bagaça chamada Brasil. Olha a Expedita também fazendo aqui o alarde, você vai falando, eu vou colocando você aqui, ó. Só Deus tem o poder sobre tudo e todos, beleza? Então vamos lá, matéria da CNN aí na tela. Daqui a pouquinho, você se inscrevendo no canal, aparece a sua inscrição aqui para nós. Deixa eu deixar já no gatilho, porque o pessoal adora aquela parte que a gente mostra ali os inscritos, né? O pessoal fica feliz porque vê que realmente a inscrição está sendo efetivada ali. Ixi, tem que confirmar minha identidade, rapaz. Como que eu vou confirmar minha identidade agora aqui? Aqui não vai dar certo hoje. Não vai ter, hoje não vai ter nossa ciranda da fortuna, que é a ciranda do canal, para você ver a sua inscrição. Não é pro Silvio, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Durante a exibição do vídeo eu tento colocar, fica mais fácil, eu acho. Vamos ver se vai dar assim. Se não der, chave de acesso, mais maneiras de verificar. Toque no sim. Toque no sim. Vamos ver se vai dar certo. No meio da live ele vai querer mandar um negócio para mim aqui. Vai dar? Não vai, né? E não é que deu? Olha lá. Não é que deu, rapaz? Sim, sou eu. 93. Ele deixou aí. Advertência 1, o vídeo foi removido, um pedido de remoção. Eita lasqueira. Certo. Então tá. Tá nós, hein? Tá acontecendo aqui. Depois a gente tira isso aqui. Depois a gente tira tudo isso aqui. Muito bom. Vamos ver se dá para pôr a inscrição. Aqui nos nossos Analytics. A gente vai deixar aqui já bonitinho, tá? Desculpa, não tô enrolando, não é que deu um pipoco aqui. Não tava no script isso aqui, não. Pô, a contagem de inscritos aqui. Tá explicado, talvez, porque que o canal tá meio, né? Antes estava dando 1000 pessoas aqui, hoje tá meio devagarzinho. Então daqui a pouco eu vou pôr aqui para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito bem, vamos para o que interessa. Deixa esses rolos de lado, já está aqui tudo certinho engatilhado. Se inscreveu, vai aparecer aqui e daqui a pouco eu vou mostrar girando a sua inscrição. Sejam todos bem-vindos. Roberto Fernandes, a Cleusa, o Nilson Duarte, o Luiz Cláudio. Quem quiser ser patrono, tá aqui o QR Code aqui em cima.
manda lá sua doação, a gente já vai falar seu nome aqui também durante a nossa live. Vamos lá, site da CNN Brasil. Moraes manda Bolsonaro comprovar convite para a posse de Trump. É impressionante a descredibilidade do Bolsonaro perante o cabeça de ovo, o Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo argumenta que a defesa só apresentou uma mensagem enviada por e-mail ao deputado federal Eduardo Bolsonaro com remetente desconhecido. O que aconteceu, né? O Donald Trump, todo mundo sabe aí, que vai ter a posse dele lá nos Estados Unidos no dia 20. Agora, dia 20, o Bolsonaro tá com o passaporte preso lá com o STF. Meu passaporte tá preso, entendeu? Tá ok, libera o passaporte, eu quero ir para os Estados Unidos. E aí o Bolsonaro tá pedindo passaporte. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que a defesa de Jair Bolsonaro apresente à corte o convite oficial para a posse de Donald Trump. Ele quer aquele convite com papel timbrado, gráfica, aquela borda dourada, né, que veio na caixa de acrílico, assinado pelo Donald Trump. Eu acho que é esse convite que ele está esperando antes de decidir sobre a devolução do passaporte do ex-presidente. O ministro afirmou em sua decisão que a defesa precisa apresentar o documento oficial que comprove o convite para a cerimônia de posse do Donald Trump. A medida é necessária para que o ministro analise, vocês todos estão lendo aí comigo, né? Para que o ministro analise o pedido de Bolsonaro para reaver seu passaporte apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado e decida sobre se autoriza o ex-presidente a viajar aos Estados Unidos. O Moraes é tipo o pai do Bolsonaro, né? Ele vai decidir se deixa o Bolsonaro viajar sem ele ou não. Há necessidade de complementação probatória, pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, info@t47inaugural.com, info@t47inaugural.com, e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado, afirmou. A defesa pediu nesta sexta-feira, dia 10, a Moraes que a viagem seja autorizada no período de 17 a 22 de janeiro. Ou seja, o Moraes é o consulado americano do Bolsonaro agora, ele tem que falar o período que vai ficar nos Estados Unidos. A cerimônia de posse de Trump acontece no dia 20 de janeiro. Assim que a defesa anexar ao processo o convite oficial para a cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, a PGR deverá enviar seu posicionamento a respeito do pedido de Bolsonaro. Fábio Van Garden, ex-advogado e assessor direto do Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que a defesa do ex-presidente fornecerá e cumprirá as exigências do ministro Alexandre del Morales, juntando aos autos toda a competente documentação. Então, mediante a isso, nós trouxemos aqui um vídeo que fala justamente desta questão, né? Muito obrigado aos inscritos. Desta questão que o Moraes vai estar na parede para devolver o passaporte do Bolsonaro. Então, com vocês, ninguém melhor do que ele, diretamente da Rádio Auriverde, Bauru, né, o Alexandre Pitoli, que traz essa notícia aqui e a gente vai repercutir. Se você acha aí que o Alexandre de Moraes está forçando a barra e vai ficar mal para ele não liberar o passaporte para o Bolsonaro e a posse do Trump, diga. Se você acha que o Moraes tem mais aqui não liberar o passaporte do Bolsonaro, diga também. Quero a sua opinião, o que você acha de um ex-presidente ter o passaporte apreendido sem ter cometido crime algum ou crime com prova alguma, né, para ele fugir do país. Se é essa a ideia, prender o passaporte de alguém, é impedir que essa pessoa fuja, né, se exile fora do Brasil. Quem concorda, fala. Quem não concorda, diga também. Alexandre Pitoli, conta pra gente o que está acontecendo. Bolsonaro vai ou não vai? Vai ou não vai? Primeiro, eu acho que a sinuca de bico no qual politicamente o ministro Alexandre de Moraes está... O tema é esse mesmo, sinuca de bico. Triste é falar isso, politicamente. Vou repetir, eu também atuo na área jurídica, né, como o Borgo estava aqui, há mais de 20 anos. Eu estou aqui há 27 anos atuando. Eu nunca vejo o juiz se preocupar em agir politicamente. Mas o ministro Alexandre de Moraes, como alguns colegas dele da Suprema Corte, agem politicamente. E a sinuca de bico que ele está é essa. Se eu libero o Bolsonaro, eu perdi. Se eu não libero o Bolsonaro, eu vou perder, porque está caracterizado o ato de exercício abusivo, de interpretação pesada da lei. Então... Além das consequências que virão, hein? Aí esse exercício vai provocar. Então,
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Minha percepção, dentro do que normalmente a gente fala assim, como é que alguém sabotaria isso tudo? Enrola. Enrola para liberar lá no dia 19, dia 18, às 11 da noite, dia 19, às 3 da tarde. Enrola para ficar difícil, assim. Ah, eu vou liberar o cara no dia 17 à noite. Mas o enrolar é não deixar. Claro que é. Certo? Vai ficar caracterizado da mesma forma. A gente tem uma frase que a justiça tardia é tão injusta quanto a injustiça. Então, nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes, num domingo, se manifestou sobre um post do cidadão americano Elon Musk. Ele postou um post pessoal dele na rede, aí num domingo o ministro já se manifestou, num domingo o ministro despachou, num domingo o ministro pôs para andar coisa. Ele é funcionário público. Não é. Ele é gestor do país. Então ele age como um cargo de gestão. Não trabalha a hora que quer, trabalha o dia inteiro, trabalha quando não tem feriado para ele, não é um funcionário público. Então, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes tem uma assessoria que faz o negócio girar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse embromation, essa enrolação, é a estratégia. Essa é a minha linha. Porque acho que ele vai liberar para dizer que liberou, mas numa hora que vai ficar tão difícil viajar, mas aí o Bolsonaro tem que viajar do mesmo jeito. Pode perder o evento 1, mas ganha o evento 2 e tem o networking, que é essencial também. Eduardo Bogão, pela primeira vez em 2025 aqui, né, Bogão? Seja bem-vindo, feliz ano novo para você. E aí, Bogão, Bolsonaro vai ou não vai? Bom dia, meu amigo, irmão Pitória, doutor Cláudio, João, a todos que nos acompanham. Feliz 2025, muito abençoado. Todos. É pra gente passar no Enem. Sendo o Oco saiu aqui da Oliveira. Pra gente passar no Enem. E aí? Todos não. Fala, Bogão. Essa questão do passaporte, acho que é a situação mais ridícula que eu já presenciei dessa turma. É ridículo. Alguém acredita mesmo que bloqueando o passaporte do Bolsonaro o impediria de deixar o país? Um ex-presidente da República que tem contatos em todos os lugares. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Se ele tivesse algum receio de ser preso, ele não voltaria. Ele já estava lá e teria asilo político em vários países do mundo. Agora, se hoje o Bolsonaro realmente quisesse, olha, vou fugir, tá? O passaporte impediria um homem na situação do presidente Bolsonaro de fugir, de deixar o país. É uma coisa ridícula. Simplesmente foi feito isso para impedir o presidente de exercer a sua liderança internacional e visitar representantes em outros países. É por isso. Não é questão de fugir, até porque não tem nenhum indício. O juiz, ele não pode, da cabeça dele, ele achar, fulano de tal vai fugir. Tá, mas qual que é o indício que leva a isso? Quer dizer, é uma barbaridade o que está acontecendo. O Borghetti foi para a Argentina? Quem? O Bolsonaro? Não, mas claro, mas foi 9 de dezembro. Foi dia 28 de janeiro que pegaram o passaporte. Anteriormente. Agora, foi aí que ficaram bravinhos que ele foi para a Argentina e falaram assim, não, vamos parar com isso. Isso é uma forma de cercear o presidente dele não exercer a sua liderança. Pegaram o passaporte depois da super live que ele fez com os filhos, no 28 de janeiro. Ele fez a super live com os filhos, destruiu na audiência, 500 mil pessoas assistindo simultaneamente. No dia seguinte, teve aquela história de que a Polícia Federal chegou e fugiu pelos fundos, né, para jogar o celular do jet ski, sendo que ele saiu às 6 da manhã e a polícia se atrasou, chegou às 7h30. Toda aquela história. Não, o que nós estamos vivendo no futuro, quando lembrarmos dessa época, os nossos filhos acho que não vão acreditar. Eu estava conversando com o Pitólia agora, aqui no estúdio, quando nós fomos convidados para a posse do presidente Milei na Argentina. Recebemos um convite oficial do cerimonial, e é nesse padrão. Existe um cerimonial que cuida da posse, né, da transmissão de cargo, e é esse convite padrão que as autoridades recebem. Agora, esse padrão é qual? O padrão, o convite que o Bolsonaro recebeu, é o mesmo padrão. Esse que é o padrão para destacar para o Borgo recebeu. Recebem, porque vocês estiveram na posse do Milei também. Sim, é o mesmo Receberam padrão. um e-mail com convite exatamente vindo igual. do site oficial do endereço oficial. E aí você tem que entrar, preencher algumas condições lá. Que, por sinal, o convite que nós recebemos foi o convite que o Bolsonaro recebeu, que as outras autoridades do Brasil receberam na Argentina. E outra, gente... Imagina a situação. Mas o ministro e o Lula não receberam, então eles não sabem como é que é. Peraí, para a posse do Bukele, como foi?
Mesma coisa. A mesma coisa. E-mail também? Mesma coisa. Preenche, aí você vai receber entra um no e-mail site, de você confirma as confirmação. informações e tal, enfim. É. Agora, é uma situação tão absurda, sabe? É um vexame tão grande. Mas, por um lado, eu acho interessante o que está acontecendo, porque o Alexandre de Moraes, ele se colocou numa sinuca, porque se ele não liberar, pronto, já não é o presidente Bolsonaro que ele vai enfrentar. Eu sinceramente, pessoal. eu estou torcendo para não liberar. Estou sendo muito sincero. Tá? A minha torcida é para que o Alexandre de Moraes peite mesmo, porque ele Seja dobra a ele aposta. mesmo, né? Isso, machão. Terá consequência. Sim, machão. Tá? Eu tenho assistido muito o Paulo Figueiredo, eu gosto muito de assistir o Figueiredo, e ele atesta ali, ele afirma com todas as letras que os passaportes dessas autoridades serão cassados. Nos Estados Unidos não entram mais. O que ele fez com o X, depois pegar dinheiro da Starlink, nos Estados Unidos é crime. Eles estão peitando, porque chegou numa situação que não recua mais. Agora imagina a situação, Pitola, ele libera o passaporte para o Bolsonaro viajar. Bolsonaro viaja, vai para os Estados Unidos, vai na posta e tal. Aí o que ele faz? Ele retém novamente o passaporte? Não pode. Não pode. Porque o Bolsonaro dos Estados Unidos, ele poderia ir para qualquer país. A partir do momento que ele libera o passaporte, juridicamente, o senhor sabe disso, doutor Cláudio, acabou o motivo para a retenção. Sim. Então ele não poderia liberar o passaporte para uma viagem de 5 dias e falar assim, agora eu vou reter o passaporte de novo. Não pode, juridicamente. Porque se existe a possibilidade de fuga, né, e ele libera o passaporte, aquela possibilidade acabou se esvaziando. Se ele fizer isso aí, vai ficar mais ridículo ainda. E o que vai dar a entender é o seguinte, poxa, arregou para o Trump, arregou para o Elon Musk, enfim, eu acredito que ele não vai liberar. Acho que a personalidade de Alexandre de Moraes não admite que alguém fala que ele arregou para alguém. O poder. Não, o orgulho. O poder que foi dado a esses ministros chegou num ponto que eles se acham deuses. Sabe? Ninguém segura mais ele já tem certeza. Que dentro da jurisdição brasileira não tem. É potência porque total. Não tem. As instituições estão falidas. É uma cambada de vagabundos, pilantras, safados e covardes nessas instituições que deveriam enfrentar. Falei isso hoje. A grande imprensa comprada. O Congresso e a população, o eleitor, tem grande culpa nisso, porque fica votando em pilantra e colocando essas pessoas lá, porque o político, o deputado, o senador não cai de Marte. Tá? Se está lá, se a maioria do Congresso Nacional é de pilantras, é porque boa parte da população que colocou essas pessoas lá comungam dessas ideias desses pilantras. Porque a população, o eleitor, também tem responsabilidade. Aliás, é a principal responsabilidade quem coloca esses pilantras lá dentro. Mas o partido também precisa melhorar a qualidade de quem oferece, coloca para a população. Mas tem nome, Vitória. Tem nome, tem alternativa. Tá? Existe ali um medo muito grande no Brasil de não cobrar a responsabilidade do eleitor. E eu falo isso sem medo nenhum. Eu sou vereador, fui o terceiro vereador mais votado da minha cidade aqui. Aliás, eu estou vereador. A partir do momento que a população fala, não, você não serve mais, eu vou embora e que outra pessoa entre no meu lugar. Mas nós temos que cobrar responsabilidade, sim. Eu vou dar um exemplo, Pitori, bem rapidinho. Aqui em Bauru, tá? A prefeita de Bauru, a prefeita Suelen Rosim, que coloca a pecha, a máscara, né, de bolsonarista, de direita, que é uma caçabista, enfim, procurem saber, o Brasil que nos acompanha, procurem saber quem é a prefeita Suelen Rosim. Ela anunciou agora a contratação, aliás, já nomeou, já tomou posse, da mãe dela como secretária municipal de assistência social para ganhar R$16 mil por mês, que não tem curso superior, com nítido propósito de usar a Secretaria da Assistência Social para fins políticos, porque ela foi candidata a deputada e será novamente. E por que na assistência social? Porque mexe com a vulnerabilidade social do ser humano. É cesta básica, é aluguel social, é o uso da máquina. É descarado, é vergonhoso. Como que defende uma situação dessa? Pois bem, ainda tinha pessoas defendendo nas redes sociais e falando assim, mas estão atacando, hein? Porque... Aí é uma parte que já foge um pouquinho, né? Regional lá deles. Mas enfim, essa é a sinuca de bico do Moraes. O Moraes prendeu o passaporte do Bolsonaro, como eles falaram, depois de uma super live que ele tinha feito ali, impedindo ele de sair do país. Com a desculpa de que talvez ele poderia buscar asilo político, né, em algum país do exterior. E agora vem a posse do Trump
E aí nós vamos ver qual é a real ideia do Moraes. Se ele vai querer arrumar briga, né? Se ele vai querer levar essa fama de ditador, de autoritário que ele está tendo aqui no Brasil para o exterior, né? O Elon Musk já bateu de frente com ele, agora o Elon Musk é braço direito, casca de bala do Trump, e ele impedindo a ida do Bolsonaro para os Estados Unidos vai pegar muito mal. Se ele liberar, o Bolsonaro fica com o passaporte. Aquele jeito, sabe aquele pai que dá o castigo pro filho, aí o filho fala assim, você libera o videogame, pai, para eu levar para casa do meu amigo? Aí quando volta, o pai não tira mais o videogame porque deu o castigo? Vai ser nessa linha, porque não tem mais argumento. Se liberar o passaporte, não tem como prender o passaporte de novo. Vai ter que criar um outro diz que me diz para poder prender. Então fica nesse pé. Eu, particularmente, acho que o Moraes, como eles falaram ali, se acha um semideus e não vai liberar. Essa é a minha opinião, o meu palpite. Tá? E você aí, você acha que vai liberar? Você acha que ele vai, no bom português, peidar na farofa? Moraes vai peidar na farofa pro Donald Trump? Ou ele vai peitar? Em vez de peidar, ele vai peitar. Vai peidar ou ele vai peitar? Você põe aí no chat. Peida ou peita? Coloca aí o que você acha que vai acontecer com o Alexandre de Moraes e o passaporte de Jair Messias Bolsonaro. Lembra que eu falei do nosso peão da casa própria para você ver sua inscrição? Olha ele aí, tá aí, funcionando. Dá para bater 78 mil hoje aí, facilmente, 12 pessoas só para a gente bater 78 mil pessoas. Audiência boa, agradeço a audiência de vocês. Você que está aqui na live vertical é aqui em cima, ó. Tem um botão escrito em algum lugar aí, inscrever-se. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Aqui na tela horizontal é aqui embaixo, ó. Se tiver escrito inscrever-se, é porque você não é inscrito aqui no canal, você caiu de paraquedas. Então se inscreva para estar sempre junto com a gente, tá? Lá o pessoal se inscrevendo, vai girando ali no final da live. Eu mostro, fatalmente bateremos 78 mil nessa live com tranquilidade, tá? Muito obrigado pela adesão, pela aderência e confiança. Não custa nada para ser inscrito do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente, tá? O Pavinato chega aqui, a gente vai repercutir ainda, tem uma arma secreta do Bolsonaro que você não sabe nessa parada toda do passaporte, eu vou contar para você. E o Pavinato chegou aqui simplesmente arrancando a máscara lá no podcast dos Irmãos Dias, de ninguém menos do que o controverso, acho que controverso é um bom adjetivo para Pablo Marçal. Tem alguém aí que votou no Marçal? Tem alguém que comprou a ideia do Marçal político? Eu tenho a minha teoria em relação ao Marçal, eu vou falar aqui no final. Veja o que o Pavinato traz em relação a Pablo Marçal. Mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha para Boulos. Marçal estava eleito prefeito de São Paulo no dia 7 de setembro. Aí ele fez a primeira besteira. No dia 6, para você entender a primeira besteira, eu fui jantar com o Silas Malafaia, que estava organizando o evento. Nesse jantar, estava eu, Silas, Mônica Bergman da Folha e mais algumas pessoas. Eu perguntei, o Pablo Marçal vai, né? Ele confirmou, porque a Marina Helena tinha confirmado, que ia no caminhão, mas não falar, porque não era um ato de campanha. O Ricardo Nunes tinha confirmado que ia, mas não ia falar, porque não era ato de campanha. O Tarcísio ia falar, porque já era governador eleito. O Nicolas. Se o Boulos quisesse ir ao caminhão, mas ele não faria isso, não teria problema nenhum em subir, porque foi aberto para que todos os candidatos que quisessem pudessem subir. Só não ia falar, porque não era um ato de campanha. Bom, o Malafaia me falou, eu não sei. Ele não me respondeu. Eu também não tenho o telefone dele, pessoal. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, eu vou mandar, eu pergunto. Tentei ligar, mandei a mensagem para a assessoria. Falei, olha, estou aqui jantando com o Malafaia, ele quer saber por quê. O esquema de segurança ali foi um esquema de segurança pesado. Tanto fechou-se o tráfego aéreo, porque o governador e o Bolsonaro estariam em cima de um caminhão. Uhum. E é claro, o esquema tático de segurança para entrar e sair do caminhão e o perímetro em volta do caminhão
para que o governador e um ex-presidente que sofreu um atentado contra a vida pudesse entrar e sair sem risco, era uma coisa bastante complexa. E por mais que todo mundo saiba quem é o Pablo Marçal, sempre tem um assessor, alguém que vai junto, alguém que vai filmar, esposa, não sei. Então você precisava de duas pulseiras diferentes, uma para entrar na área restrita e outra para entrar na área restritíssima. E eu não sei se alguém da Polícia Federal, enfim, esse era o procedimento. Eu insisti ainda, falei, olha, eu vou ficar com as suas pulseiras e mais, acho que mais algumas 3, se você for com assessores. E mandei para o assessor também, me avisa, porque eu deixo, eu entrego para não ter problema na entrada. Consegui falar com o assessor falou assim, olha, é um mistério, ele não responde. Paciência. Eu fiquei com as pulseiras deles no meu bolso, subi no caminhão, fiquei ali o evento todo, até acabar. Quando acabou, ninguém me respondeu, WhatsApp, ninguém retornou minha ligação. Ponto. Quando o evento acabou, e o cara falou muito obrigado, ele e o pessoal que estava com ele bateram, no interior a gente fala, bateu um carrilhão, deram uma corrida até lá, e é o seguinte, para o Tarcísio e para o Bolsonaro descerem do carro, existe o esquema tático, a Polícia Federal sai, então quando a Polícia Federal sai para fazer o corredor para eles saírem, ninguém mais sobe. Ninguém mais sobe. Aí ele não podia entrar no trio. Aí ele começou a falar, o Silas me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio. Veja, eu falei isso pro Silas depois. Eu discordei do Silas a minha vida inteira, temos todos os problemas, mas a gente estava unido ali contra um ditador. Eu estava unido contra a censura, eu até brinquei. A gente está unido para poder continuar se discordando o resto da vida. Então, assim, não é legal ele pegar e inventar uma coisa dessa. O Silas me impediu de subir. Não, ele chegou na hora. O esquema tático da segurança estava pronta para o Tarcísio e o Bolsonaro descerem. Bom, é claro que eu coloquei isso, não é? Porque até depois ele me tirou satisfação, falou, mas por que você colocou o print da mensagem que você me mandou? Eu falei, porque senão depois você ia me chamar de mentiroso. E você tem uma base de fãs muito maior que eu. Então, aí já a coisa já começou a amornar. Depois veio a cadeirada do Datena. Ah, ali foi falho pra ele, né? E aquilo foi ótimo pra ele. Achou ótimo? Aquilo foi ótimo pra ele. Porque todo mundo esqueceu o episódio do 7 de setembro. Mas você não acha que aquela questão da ambulância foi um pouco... passou do ponto? Aí depois apareceu aquele vídeo, porque não foi só a questão da ambulância. Teve um jantar, eu não vou falar o nome de quem, mas de uma socialite muito rica de São Paulo. Ele pediu para ela organizar um jantar, etc. Pessoas que estavam entusiasmadas com ele. E foram, assim, banqueiros pesados. Assim, a nata do PIB do Brasil estava naquele jantar. O jantar estava marcado para 7h30, 8h30, 9h30, 10 horas. 10 horas aparece o Felipe Sabará falando, olha, por conta da cadeirada, ele tá meio mal, ele não vem. Nossa. Aí no dia seguinte aparece o vídeo dele dizendo da ambulância, foi uma encenação, etc e tal. Esse foi um segundo ponto. Mas tudo bem, ele ia para o segundo turno até ali. Não sabemos se ele ia ganhar no segundo turno, mas ele ia para o segundo turno mesmo com isso. Ia, com toda certeza. O governador esteve aqui com a gente, ele falou que tinha um grande medo do Marçal passar, porque foi antes das eleições. Não, ele ia para o segundo turno. Não, dele ir, tudo bem. Mas o governador Tarcísio esteve aqui nessa mesa conosco, dizendo que ele achava que o Boulos tinha grande chance de ganhar do Marçal, que era um grande risco, né? Tinha. Eu já não tenho tanta certeza, mas existia esse risco. Com o Ricardo Nunes nunca existiu. Sim, nunca existiu. Com o Marçal existia. Mas ele ia para o segundo turno, mesmo depois de tudo isso, desses dois fatos. O que aconteceu? Na sexta-feira, ele solta aquele laudo falso do Boulos. E o jurídico dele diz que era a liberdade de expressão. Né, de fato, é liberdade de expressão, mas a gente é livre para matar também. Mas será que ele sabia que era falso? A gente sabe qual é a penalidade. Sim, é exato. Porque não importa se você sabia ou não que era falso. Porque a rede social é sua, né? Divulgar dados de saúde é crime. Podia ser verdadeiro, mas ele não poderia divulgar, né? Você divulgar dados sensíveis que fazem parte da intimidade da pessoa. Aí a Alice acha que muita gente vai votar nele e falar... É um ilícito pela LGPD e é crime pelo Código Penal. Então não importa se ele sabia ou não. Não importa. E ali foi um tiro no pé, né? Porque muita gente quer votar nele, talvez como é assim.
Ele fez aquilo, ninguém entendeu. Logo na sequência se comprovou que aquilo era falso. Porque a filha do médico, é um médico que morreu. Você ofende até a dignidade dos mortos com isso. E muita gente já recuou. Esse pequeno recuo foi o que garantiu o Ricardo Nunes no segundo turno. Não fosse isso, eu não tenho a mínima dúvida, o Marçal teria ido ao segundo turno. E aí, a pá de cal final foi aquele teatro feito, né, aquela sabatina com o Boulos, em que ele fingia perguntas duras, mas deixava o Boulos responder o que bem entendesse, sem contra-argumentar. E o Nunes não topou, né? Desde o começo o Nunes falou que não ia, né? Bem. E ele tá, por exemplo, o Boulos a toda hora falava, nós não somos igual Nunes, nós não temos medo do debate. Nós falamos com quem... Mentira, o Boulos é mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha pro Boulos. Ele queria se vingar, você acha, do Tarcísio, do Bolsonaro, de alguma forma? Não sei, se quis, julgou errado. Se quis, julgou errado. Mas existem outros elementos de dúvida. O primeiro deles é, quando perguntado, sua opinião sobre Alexandre de Moraes, eu não tenho problema nenhum com ele. Você já fica estranho, porque o Alexandre de Moraes ele é o grande inimigo da democracia brasileira. Com base na doutrina, na jurisprudência e com tudo que se entende por Estado Democrático de Direito. No ato do 7 de setembro, ele transformou um ato contra a tirania em um ato dele, em que ele foi o injustiçado. Tanto é que se esqueceu do ato, passou a se falar nisso, ele é muito bom. Mas para a democracia isso é muito ruim. Aí depois, ao final da corrida, ele começou a falar, porque não é justo, as minhas redes foram censuradas. Mas peraí, você não tinha problema nenhum contra o Alexandre de Moraes. Esse método de censurar redes e não postagens é um método do Alexandre de Moraes. Ou você tem problema com ele ou não tem. Ou será que ele ficou com medo de falar alguma coisa, né? Qual é que é? E outra, uma pessoa que estava tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, que ainda está tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, aceitar fazer uma live com o Boulos sem chamar de sabatina. Porque a sabatina é o seguinte, é como uma banca. Você pergunta, a pessoa responde e o sabatinador contradiz a resposta. E a pessoa ela tem que sair daquela situação. Agora, você fez uma pergunta aparentemente dura, aí o Boulos falava o que ele bem entendia e não contraditava. Tanto que você via os reacts dos canais de esquerda, todo mundo, olha que incrível, Boulos desmistificando toda mentira contra ele para a direita. Serviu para isso. Essa sabatina. E é claro que o Nunes não iria. Eu recebi educação na minha casa. Se a pessoa passa me chamando de bananinha todos os meses do primeiro turno, eu vou aceitar ser sabatinado por ele? Não, eu tenho respeito por mim. Eu tenho respeito próprio. Então, ali o Nunes mostrou que tem respeito próprio, em primeiro lugar. Pode não ser o melhor prefeito, mas era a melhor das hipóteses que São Paulo tinha. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Muito bom. O Pavinato sempre, né, é difícil ele escorregar, né? Ele tem uma oratória muito boa, muito inteligente e muito cirúrgico naquilo que coloca. O Marçal, ele é um palestrante. Ele é um cara que dominou o meio digital. Ele é um fenômeno. Tanto que ele deve ter falado nos bastidores, vocês querem ver como que eu vou chacoalhar a política brasileira? E ele chacoalhou. Sem televisão, sem rádio, só pelas mídias digitais. Até aí dizer que ele é um bom cara para ocupar um cargo público, para ser um gestor, é uma distância muito grande. Um vereador, um prefeito, um governador não pode ser só um comunicador. Ele tem que ser um gestor, não que seja o Dória que falava, eu sou gestor, não, isso foi o Pelé, entendeu? Lá e fala assim, eu sou gestor, eu gosto de gerir, eu sou gestor, eu faço tatuzão aqui em São Paulo, eu sou gestor. Então, tem que ser um gestor de verdade, né? Alguém que administra coisa que é difícil de administrar. Não administrar hype. O Marçal gosta de hype. Tanto que logo depois ele já começou a querer arrumar luta com o Popó no final do ano. Acabou não acontecendo, mas pode ser que aconteça. Ele adora hype. Hype, para quem não sabe, é auge da internet. É você falar, tá com a live aqui, hoje tem quase 500 pessoas me assistindo online, ao vivo em tempo real, já passou mais de 5 mil, eu falo assim, putz, é pouco, preciso falar para 10 mil. Aí eu invento uma mentira, sei lá, isso dá hype, né? Então aqui não é o caso. Como eu estudei jornalismo, eu não tenho direito de inventar.
Agora, o Marçal não fez jornalismo nenhum, né? Então ele cria hypes, tanto que ele inventou um laudo falso do candidato Boulos, que eu já entrevistei o Boulos, né? Taquei na cara dele todas as perguntas que vocês me pediram para fazer. Por que ele invade prédio, né, se o PT é corrupto, perguntei tudo para ele. E deixei ele responder também, não fiquei sabatinando, porque não era o intuito da live, era um canal para aposentados que a gente tinha. E ele estava como relator de um PL, que era o 5332. Mas eu dei a minha sacudida no Boulos, né, todo mundo sabe da minha predileção política e o Boulos está longe de ser o candidato que eu votaria. Mas até aí para votar no Marçal também, né? A via mais segura acabou sendo o Ricardo Nunes, né? Goste ou não, ele está lá eleito e pelo menos não temos o PT no poder em São Paulo, que já é uma grande coisa, né? Desde a época da Marta e do Haddad nós não temos mais nenhum petista aqui na nossa cidade. Vamos lá, arma secreta de Bolsonaro, para você que está aí, ó, vamos lá dar aquela quicadinha. Quem está querendo se inscrever aqui no canal e ver a sua inscrição, eu vou pôr aqui de novo para vocês. Aí. Vamos ver como é que tá lá, se batemos já os 78 mil. Calma, Tiago, calma. Calma que você está nervoso. Ó. 7994. Mais 6, mais 5 bate. Vai bater aí, rapaz. Quem está aí assistindo, ó, se inscreva, você vai ser o 78º milésimo inscrito aqui. 78 mil, que maravilha, que honra que vocês me dão, que alegria vocês me dão de acolher esse canal. Em breve a gente vai ter mais uma plaquinha, para quem não está vendo a plaquinha, deixa eu colocar aqui para vocês verem, vamos bater 80 mil, 78 mil hoje ali, ó. Vai ter mais uma plaquinha dessa daqui vai ser conquistada por nós, no ao vivo, né, que essa daqui veio depois de muito trabalho lá no canal Thiago Parigiani, e essa vai vir junto com... Ih, vai virar agora lá. Vai virar agora. Quem vai ser o 78 mil aí? Clicou, já virou 78 mil. Cadê? Na hora. Clicou, você vai ver a sua inscrição. Ali você vai falar, eu sou 78 mil, agora 78.001. Vamos embora. Vamos rumo aos 100 mil aí. Em junho é meu aniversário. Será que a gente consegue chegar na plaquinha de 100 mil antes desse aniversário? O ano passado eu pedi aquela de presente, acabou chegando em abril, né? E aí esse daqui falta 22, né? 22 mil. Caramba, cara. Como tá perto, né? Parecia impossível. Em 4 meses vocês fizeram isso aí. Isso é o grito, né, da população que não aguenta mais a política antiga, que quer um veículo de comunicação isento, sem o patrocínio do governo para poder trazer as informações. Então é só gratidão a vocês que estão valorizando esse trabalho jornalístico que eu venho fazer aqui, claramente com a minha opinião pessoal também. Não escondo de ninguém, faço sim um jornalismo opinativo, porém um jornalismo não vendido, jamais vendido. Tem alguém que compra a informação aqui, são os patronos aqui, ó, que fazem suas doações pelo QR Code. Mas vamos lá, rapidamente, para não ficar uma live maior que 1 hora, que eu não gosto de live maior de 1 hora. Maior que 1 hora tem que ser só show de cantor de rock boa, de banda de rock boa. Qual a banda de rock boa que vocês gostam aí? Coldplay, gostam do Linkin Park, do Limp Bizkit? Fala aí pra mim, do The Doors, quem é mais antigo, AC/DC, fala aí a banda de rock que você gosta. Aí tem que ser mais de 1 hora, mas minha live não. Arma secreta de Bolsonaro no STF, quem traz é ninguém menos, um vídeo bem curtinho do Deltan Dallagnol, que a gente torce para que seja novamente um representante público, né, consiga seu cargo, aí tudo indica que vai vir candidato agora nas próximas eleições de 26, e o Deltan traz a arma secreta do Bolsonaro no STF, olha que de justiça, judiciário, o Deltan manja e manja muito. Fala, Deltan, qual que é a arma secreta do Bolsonaro? Tem uma arma secreta que ele vai usar agora no Supremo Tribunal Federal e eu vou contar para você qual que é. Fica aqui comigo. Você que já segue o canal, olha aí na tela. Você já sabe que o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, eles suspenderam as férias de janeiro para que a denúncia contra o Bolsonaro, denúncia é o nome que a gente dá para acusação criminal formal, então eles suspenderam as férias para que a denúncia contra o Bolsonaro seja apresentada e recebida ainda nesse mês de janeiro. Mas por que a pressa, Deltan? Porque como eu já mostrei num outro vídeo aqui do canal, que você vai ver aí, ó, como eu já mostrei num outro vídeo, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição e vai aparecer na tela para você no final, o STF já disse que quer condenar Bolsonaro ainda em 2025. Gente, o STF simplesmente antecipou a decisão pela imprensa. Uma decisão que ele antecipou sem nem existir ainda acusação criminal contra o Bolsonaro. Isso tudo é muito absurdo.
E ainda eles usaram como desculpa esfarrapada que eles não querem interferir nas eleições de 2026 e por isso querem antecipar e condenar logo em 2025. E alguém tem alguma dúvida nesse contexto sobre qual vai ser o resultado desse julgamento? E é justamente por isso que o Bolsonaro está recorrendo a uma nova estratégia. É justamente porque os casos contra os bolsonaristas, eles não andam, eles voam. É justamente porque os bolsonaristas, eles são submetidos não a investigações, mas a pescarias probatórias, a prisões ilegais. É justamente porque os bolsonaristas estão recebendo penas desproporcionais. Então Bolsonaro decidiu chamar um reforço. Olha aí na tela. Com criminalistas de peso, guerra jurídica do bolsonarismo entra em nova fase. Bolsonaro decidiu recorrer agora a criminalistas estrelados, com acesso mais próximo ao STF, com maior acesso à imprensa. O atual advogado do Bolsonaro, ele é muito bom, inclusive ele deu uma entrevista brilhante na Globo News, que eu já apresentei aqui no canal. O nome dele é Paulo Cunha Bueno, mas agora o Bolsonaro, ele está chamando um novo nome que tem passagem de sucesso por grandes casos para reforçar o seu time. E eu vou mostrar as credenciais dele, então olha aqui e já vai curtindo aqui o vídeo para que mais conteúdos relevantes cheguem para você. O criminalista Celso Vilardi, é o nome do novo advogado, acaba de assumir a coordenação da defesa de Jair Bolsonaro nas ações que correm no STF. A decisão foi tomada há pouco, após algumas semanas de negociação. A entrada do advogado sinaliza uma nova estratégia de enfrentamento à guerra jurídico-política conduzida por Alexandre de Moraes, considerando que Vilardi é respeitado no Supremo Tribunal Federal e possui uma longa trajetória em escândalos políticos e casos de repercussão nacional. Livrar Bolsonaro de uma prisão, reverter suas condenações e, quem sabe, reabilitá-lo politicamente é um desafio e tanto, talvez o maior já enfrentado pelo advogado Vilardi, considerando a atual aplicação heterodoxa, ou seja, fora dos padrões que a lei está tendo. Nós vivemos numa espécie de estado de emergência política permanente, alimentado pela cúpula do judiciário, pelo atual governo e pelo maior grupo de comunicação do país. Ambos os advogados, ele está falando aqui também do advogado do Braga Neto, do Juca, ambos os advogados, Vilardi e o Juca, transitam bem também na imprensa, o que poderá ter um impacto importante na narrativa construída em relação a esses inquéritos políticos. Pode-se dizer que o jogo agora é em primeira divisão. Gente, diante dessa notícia, a questão que fica é: o novo advogado, essa arma secreta que agora o Bolsonaro vai tornar pública, que vai usar, vai de fato ajudá-lo? De um lado, você deve estar pensando aí, o Vilardi é muito bom tecnicamente, mas o que nós temos visto é que as decisões envolvendo o Bolsonaro são políticas e não jurídicas. Então, de que adianta? De outro lado, se as decisões são políticas e se os ventos da política mudam, uma boa estratégia jurídica pode postergar o final desse caso, levando para depois das eleições de 2026, quando o cenário vai ser diferente e as teses jurídicas poderão ser examinadas com alguma isenção. Ou então ele pode levar o caso de um modo mais forte e firme para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde eu estou certo de que grande parte das decisões do STF vão ser revertidas. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa arma secreta que já vinha sendo preparada e veio a público agora? Conta pra mim que eu quero ouvir a sua opinião nos comentários, mas antes não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal para você ficar bem informado e não deixe de ver os vídeos daqui da tela sobre a suspensão das férias do Moraes, sobre a intenção de condenarem o Bolsonaro ainda em 2025 e ainda da entrevista do atual advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno. Um grande abraço. Muito bom. O Deltan também é cirúrgico, né? Manja muito do judiciário aí, do jurídico brasileiro. O STF, na minha opinião, ele não tem feito justiça há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal, que é para fazer justiça, ele está fazendo política. Política, né? Isso é uma manobra política. Prender o Bolsonaro, deixar ele inelegível, é uma opção de voto, tudo mais, sem opção. O povo não vai ter opção do Bolsonaro. Muita gente está falando aí que não vai acontecer essa liberação do Bolsonaro. Agora, com o novo advogado, tudo pode mudar. Você aí do outro lado do chat, acredita que o Bolsonaro chega elegível em 2026 ou chega inelegível? E qual é a manobra que você acha? É via Cássio Nunes Marques no TSE? É via o novo advogado que vai ter bons argumentos junto ao STF? Quem decide a elegibilidade do Bolsonaro não é
o STF, é o TSE, que foi o que tirou, né, a elegibilidade dele. Mas o STF tem uma série de processos lá que o Bolsonaro também responde. Muita gente tem falado que o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, já está sendo preparado caso o Bolsonaro não esteja elegível para assumir o posto de representante do Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2026. Você votaria em Eduardo Bolsonaro por indicação do Jair Messias Bolsonaro em caso de inelegibilidade? Essa é a pergunta que eu faço para todos aqui do chat. Deixe o seu comentário. Tá? Enquanto você deixa o seu comentário, eu vou dar outra zapeadinha aqui nos nossos inscritos. Batemos aqui 78.006. Pode melhorar, que a gente já saiu de live aqui, que a gente entrou com 1.000 inscritos a menos e saiu com 1.000 inscritos a mais. Então eu fiquei um pouco mal acostumado, tenho que falar para você que é difícil numa live você bater 1.000 inscritos, mas eu acho que tem 1.000 brasileiros indignados aqui que podem assistir isso aqui, eu acho, né? E você pode ser um dos brasileiros indignados que estão aqui, que pode clicar no ganchinho do compartilhamento, que pode clicar no botãozinho do gostei e fazer essa live chegar nesses outros brasileiros que ainda não descobriram o nosso trabalho. E aí eu agradeço demais aqui também a Cleusa, que não fez a doação ali, que não é nossa membro, mas nem por isso não é lida aqui no canal. Olha lá, Pavivi é ótimo como comentarista, advogado e jurista. Tiago, gosto muito das suas lives, você é um excelente profissional. Queria saber quem mandou matar o Bolsonaro. Adélio não agiu sozinho. A gente comprovou isso aqui no nosso canal, não é, querida Cleusa Mendes? O Adélio falou, eles mandaram. Tá gravado. Ah, ele é louco, não sabe o que fala. Ele falou. Ele falou pro Clenis. A gente sabe para quem ele falou. Agora, não falou quem foi que mandou. Ele falou no ouvido do Clenis. Né? Vamos lá, hein? Tem tempo de se inscrever ainda aí. Quem não se inscreveu vai se inscrevendo. Vamos tentar bater 78.050, vai. A meta bem baixinha, vai. 41 pessoas ali, 42 estão faltando. Dá para chegar, dá para chegar. E a gente vai para o nosso último vídeo de hoje, que é o Jair Messias Bolsonaro e o Pavinato, que vocês amam de paixão, explicando o que é ser um conservador. Muita gente fala, eu sou conservador, mas será? Quais são os valores de um conservador? Pavinato conta para gente. Da filosofia cristã, que é, em cada um de nós está um pouco de Deus. E cada vez que nós fazemos mal ao outro, nós fazemos mal a Deus e, portanto, fazemos mal a nós mesmos, porque nós também comungamos dessa partícula. Imagina, e assim, acho que esse é o parte do processo, né? A gente tem que pensar sobre esses conflitos realmente. Eu acho que a minha parte pessimista acha que se existir uma Torre de Babel, né, e a divisão que foi feita entre as línguas para a gente não conseguir se comunicar, nesse sentido só piora, porque cada vez mais os nichos, os núcleos, têm dialetos próprios. Tudo isso que você explicou é um pouco do que acredita até um conceito de matriz africana, que é um Ubuntu, que é isso, eu sou o que você é. Existe uma diversidade, mas nós somos a mesma coisa, né? É uma coisa em conjunta. Só que eu acho que nós temos hoje em dia alguns impulsionadores dessa Torre de Babel, dessa divisão da população maior ainda, que é, se você pegar até os anos 80, você ainda tinha uma grande força nos alicerces do ser humano, que era a família. Então você tinha e aí que entram os conflitos entre direita e esquerda, né? Assim, eu acho que cada um tem que ter a família que quer, cuidar como quer, etc. Mas é óbvio que num conceito onde você tinha uma família criada dentro do mesmo ambiente, com 2 ou 3 irmãos, e uma mulher que em geral estava no lar fazendo a função de cuidar daquela família enquanto aquele homem machista ia trabalhar e trazer renda para dentro de casa, quase que um conceito mais antigo, né, por ser a direita, né, o conservadorismo. Quando eu viro a página para hoje, as mulheres também estão no mercado de trabalho, os filhos muitas vezes estão sozinhos e são um filho só, filho único, que está abandonado, porque tanto o pai quanto a mãe trabalham, e quando ele chega no ambiente onde ele quer encontrar o pertencimento, o que ele encontra? Nada. A gente tem uma concepção errada do que é conservadorismo. Uhum. No Brasil, assim, eu conto nos dedos os conservadores, que as pessoas confundem costume com tradição. As pessoas falam, eu sou conservador porque eu sou conservador nos costumes. Se você é conservador nos costumes, você não é conservador, porque o conservador, ele não tem nos costumes
os valores a serem buscados politicamente. Uhum. O valor de um conservador está na tradição. A tradição ela é maior que o costume. A tradição ela acomoda a mudança de costumes. A tradição ela consegue aconchegar os costumes. Uhum. Mas os costumes não conseguem aconchegar uma tradição. Um costume é único, imutável. Um costume, ele pode ser uma coisa maravilhosa hoje e amanhã ser uma coisa horrorosa. Por exemplo, a escravidão foi um costume, mas nunca foi uma tradição. Então, a tradição, a busca pela tradição, que é esse grande valor da razão comum da humanidade, que é muito bem desenhado pelo cristianismo, que é qual é a razão primeira de todas as coisas? O Criador, Deus. Deus se fez ser humano. Deus está em cada um dos seres humanos através do Espírito Santo. Então, se a gente não quiser olhar pelo prisma religioso, pelo prisma do dogma, se a gente olhar pelo prisma da filosofia, esse desenho que Paulo de Tarso faz no cristianismo, essa filosofia cristã, ela é muito poderosa, porque ela coloca a partícula de Deus em cada um dos seres humanos, independentemente seja ele homem ou mulher, escravo ou liberto, grego ou judeu. Mas o que acontece é claro que nós temos os movimentos políticos, os movimentos episcopais, os movimentos de igrejas, as lutas por poder, as lutas por território e uma série de coisas que você vai se afastando dessa simplicidade da filosofia cristã, que em cada um de nós está um pouco de Deus. E cada vez que nós fazemos mal ao outro, nós fazemos mal a Deus e, portanto, fazemos mal a nós mesmos, porque nós também comungamos dessa partícula. E que existe uma só regra radical dentro da ética do cristianismo, que é a regra radical do amor ao próximo. Mas todos esses penduricalhos da moralidade vão nos afastando disso cada vez mais e a gente fica cego de compreender as coisas. E essa filosofia foi que permitiu a civilização avançar, surgiu o que a gente chama de direitos humanos fundamentais. Sem essa filosofia cristã, a gente nunca teria chegado a esse ponto. Nós podemos ter religiões tão lindas, tão belas, tão poéticas, até mais poéticas, mas a força filosófica, em termos de respeitabilidade social, é a filosofia cristã que nos traz. Sejamos ou não cristãos. Vamos olhar isso por uma ótica meramente filosófica. Né? Exatamente. E hoje, nós temos essa confusão do costume, porque a tradição é essa. A tradição é a regra, a ética radical do amor ao próximo. A tradição é essa. Todos nós comungamos do mesmo sopro divino. E não o penduricalho do costume. A mulher ela ficou, é claro, ao longo da... Isso é natural, é biológico. Apartada das atividades de caça e do trabalho por muitas eras, porque a gravidez, até pouco tempo atrás, ela trazia um risco de vida para a gestante que, na maioria dos casos, as mulheres morriam. Tanto é que a criança e a mulher grávida são consideradas pessoas às quais a legislação deve dar atenção especial, porque elas têm necessidades especiais. Sem a mulher não há criança, sem a criança não há homem. Então, a mulher e a criança são a base de absolutamente tudo. São a base de absolutamente tudo. E muito do que a gente vê hoje, nesse movimento feminista radical, que é uma vertente de um identitarismo besta, é uma violência contra a beleza do fato de ser mulher. É claro, a mulher ela foi injustiçada pelo ordenamento jurídico? Foi, não há que se negar. O costume colocou a mulher a uma condição subhumana. No Brasil, ela era considerada doente, incapacitada, até 1962. Se você vai para o Islã, eu fui dar uma aula em Coimbra, em abril, na Faculdade de Direito de Coimbra, e tivemos uma discussão interessante com o professor Dario Passos. Ele dizia o seguinte, dos conjuntos jurídicos de diferentes países que se aplicavam em Portugal como regras de exceção. E aí ele falou dos casos da Sharia. E aí eu perguntei ao professor Dario Passos, como é que o professor ele admite um subsistema, que é a Sharia, ser reconhecida como direito a fins de aplicação de regra de exceção? Ele falou, não, veja, a Sharia ela é direito em muitos países. Eu falei, então nós temos um problema. Porque se hoje nós reconhecemos a supremacia de direitos fundamentais e universais, e o professor reconhece a Sharia como direito, a gente não sabe o que é direito. Porque se um direito fundamental e universal prega que o homem tem o mesmo valor existencial que a mulher, e a Sharia coloca a mulher atrás do cachorro, então eu não tenho significado mais para o direito. Então, o costume colocou a mulher em uma situação prejudicial dentro do direito. E isso reflete a condição mais frágil biológica. Mas o que nós não nos acostumamos a ver é que essa situação de fragilidade que a mulher tem biologicamente, em especial quando ela está em estado gravídico, não é uma fragilidade que a diminui. É uma fragilidade que a eleva a uma condição de semideus.
porque ela tá nutrindo uma vida nova. Então a gente precisa olhar as coisas de perspectivas novas. E o que muito acontece hoje é que a mulher, ela quer negar a grandeza de ser mulher, o homem quer negar a grandeza de ser um homem, pessoas se unem em casamento por costume, não tem preparo para formar uma família, aí você joga um indivíduo que não vai ter pertencimento em lugar nenhum e ele vai perpetuar essa sociedade de pessoas incapazes de compreender o seu papel, não só dentro da natureza, mas dentro da dinâmica de relações sociais. Porque a gente tem o costume de ir para extremos, né? Sempre 880. A mulher, ela sofre o preconceito, ela é tratada como uma inválida. Então agora a mulher, ela tem que pôr calça, não depilar o sovaco e falar grosso. Não. A gente precisa parar para olhar as coisas, para dar razão às coisas. E a razão, como eu falei, do grego logos, é dar os predicados verdadeiros e corretos a cada coisa que se analisa. A mulher fica grávida? Fica. A mulher fica numa situação física mais frágil? Fica. Mas essa situação física mais frágil é uma situação existencial muito mais elevada do que a do homem. A gente não tem paciência de parar para pensar. E é esse mal que vai destruindo as chances de nós compreendermos a grandiosidade que é a vida humana na face da Terra. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Muito bom, né? São valores. O que me faz ser um cara conservador direita? Vou falar para vocês aqui. E aí vocês me falem aí também. A Cleusa ficou muito feliz. Cleusa, eu convido você a ser membro do canal, tá? Se clicar, fique membro aqui, acho que é R$ 2,99 para ficar membro. Seu nome vai ficar bem destacado aqui no chat. Eu acho que seria um merecimento conquistado para você, por você participar tão bem das nossas lives aqui. Muito obrigado. Eu sou conservador porque eu concordo que as armas devem ser liberadas para o cidadão de bem. Não que eu seja armamentista ao ponto de ter uma arma. Eu não acho válido eu ter uma arma na minha casa, porque eu acho que eu acabo atraindo uma situação de violência para minha casa. Mas eu acho que o bandido ele tem que ter o benefício da dúvida quando ele vai assaltar. Agora, a esquerda é contra. A esquerda é desarmamentista. E aí só o bandido arruma uma arma de numeração raspada para assaltar. Outra coisa que eu não concordo é a liberação das drogas. Droga, o nome já diz, é uma droga. Liberar 40 gramas, 1 grama... 100 gramas, quanto quiser, não pode, tá? Então isso é conservador, isso não é progressismo. Eu não sou a favor do aborto, somente em caso de estupro comprovado. Não é aquele negócio, o cara me estuprou ali. Não, tá? Estupro comprovado, que aí sim você vai ter ali uma lembrança para o resto da sua vida, no caso da mulher, de um bandido que, né, tomou ali as rédeas do corpo dela em algum momento. Bandido não é vítima da sociedade. Esse é um pensamento que eu tenho. Vítima da sociedade somos todos nós. Somos obrigados a sair de casa cedo, entrar em ônibus lotado, ganhar o nosso pão de cada dia no suor, e vem um bandido, um marginal, rouba o seu celular, e aí vem a esquerda falar que isso é normal, que o bandido é uma vítima da sociedade, tem que ser ressociabilizado. O bandido não tem que ser ressociabilizado coisíssima nenhuma. O cara que é bandido uma vez, ele é bandido sempre, ele tem falha de caráter. Ou você pega e deixa o seu filho dormir com o Nardoni. Não deixa, né? Você não deixa a Suzane von Richthofen cuidar dos seus pais. Então é isso que eu falo. Bandido é bandido e não é vítima da sociedade. E economicamente falando, sou liberal, né? Gosto de um governo que descentraliza o dinheiro da máquina, que não infla com 11 ministérios, uma máquina que já é pesada e hoje está sofrendo para se pagar, porque o brasileiro não aguenta pagar tanto imposto. Aí vem querer tributar o que não deve ser tributado. Agora vieram aí com essa papo de que é uma fake news do Pix. O governo hoje ele é o seguinte, ele coloca as coisas ali, se ninguém reclama, continua. Tá? Nada me tira da cabeça que esse tributo do Pix aí, se não for acontecer de fato, ele iria acontecer. E aí de tanta bomba que a gente jogou aqui na mídia, o governo recuou. Tá? Isso seria pior que a CPMF de volta. Pior. Para quem não se lembra, CPMF era o imposto do cheque. Cada cheque que você emitia, caía lá na conta, entrava com desconto, como se fosse uma maquininha de cartão. Essa questão do Pix seria igual. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Eu vou colocar aqui agora, só para a gente encerrar bonito, as nossas estatísticas do canal com os inscritos. Olha só, chegamos perto de 78,50, 78.050 inscritos, mas a gente vai bater, né? Eu não tenho essa ansiedade, não. O que eu falo é que a gente precisa de 100 mil inscritos para quê? Trazer melhores convidados. O YouTube dá um selo de validação quando bate 100 mil inscritos, então por isso que é muito importante, mas eu valorizo cada um dos meus inscritos. E esse canal, como eu falei, esse canal estava parado, tinha 4 mil inscritos, paradinho, e em 4 meses ele se alavancou em 70 mil inscritos. Então,
vocês realmente são diferenciados, né? Eu fico muito feliz e honrado de ceder o meu tempo e a minha dedicação jornalística para esse canal, Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. E eu quero chegar ali aos 100 mil juntamente com vocês. Por isso que eu ponho aqui do lado o nosso peão da casa própria, que eu brinco, né? Que na verdade não vai dar casa própria. Tem gente que acha assim, cada inscrito que entra, o Thiago ganha R$1. Não ganha, gente. Não é assim que funciona. O algoritmo do YouTube ele é muito exigente. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, aqui entre nós somos família, então eu preciso falar para vocês. Para você ter uma ideia de quanto ganha um YouTuber, para cada 1000 visualizações do vídeo, o YouTube paga para esse canal que você está assistindo, para cada 1000 visualizações, R$9. R$9. Então, assim, para você ganhar dinheiro ao ponto de sobreviver com o YouTube, realmente você tem que bombar, né? Não é o meu caso. Eu tenho outras fontes de renda, eu venho para cá porque eu gosto. Comunicação está na minha veia, né? É uma essência minha. E eu tenho as informações, gosto de pulverizar, sei que vocês gostam de assistir aí também, então eu não me furto a minha responsabilidade. Só que vamos tornar a brincadeira mais divertida, né? Compartilhando, deixando o joinha e principalmente se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Ficou inscrito, seja você aqui no vertical que está aqui em cima, inscrever-se, seja você que está aqui no horizontal, aqui embaixo, inscrever-se. O peãozinho gira ali, a gente vai chegar em 100 mil inscritos. Eu estou projetando chegar em junho. Tá? Junho é meu aniversário. Então seria uma honra bater janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Bater aí em 5 meses, são 22 mil inscritos. Seria como 5 mil inscritos por mês. O desafio é grande, mas eu acredito que a gente consiga. Com a sua ajuda, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Se não chegar em junho, chega no final do ano, presente do Papai Noel. Será que eu mereço a sua inscrição? É tudo de graça aqui no canal. Então, peço que você ajude a gente a divulgar o canal nesse momento aqui. Deixa eu deixar aqui uma telinha assim, ó, fica melhor, ó lá, para você ver o pequenininho e a tela ali, né, girando ali. Ó. Batemos 78.018. 78.018. Foi praticamente 50 inscritos nessa live aqui, né? Muito bom. Muito bom ter você, tá? Fico muito feliz de verdade. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente vai fazer outras lives essa semana aqui. Estamos voltando, né? As férias escolares aí consomem um pouquinho todos nós, mas o que importa é que a gente está aqui na luta por um Brasil mais limpo, transparente. Se você puder, seja patrono do canal aqui, ó. Aponte o QR Code, vá lá no aplicativo do banco, faça a doação de quanto você quiser. Tem gente que doa R$22, tem gente que doa 22 centavos. Ele demonstra ali a predileção política usando esses números de doação. Já teve gente que doou R$13 também. Eu fico só olhando. De qualquer forma, você sendo um patrono do canal, independentemente do lado que você esteja hoje, é o que eu falo, tem muita gente que está na esquerda hoje, que olha, observa um pouquinho, fala, putz, cara, né, não faz mais sentido isso aqui para mim, assim como eu não conheço gente que está na direita que olhou e falou, isso aqui não faz mais sentido e vira esquerdista, né? Então, tudo hoje nós estamos de um lado. Eu estou há 44 anos do mesmo lado, achando a mesma coisa. Eu vi o Brasil um pouquinho de tempo agora na pandemia endireitado, né, e gostaria de ver um pouco mais. Acho que temos hoje representantes para fazer isso com a gente, diferentemente de antes, quando a gente tinha Aécio e Dilma disputando, PSDB disputando com o PT, e na verdade a gente tinha duas esquerdas disfarçadas ali. Então não nos enganemos de novo. Aqui é Thiago Parigiani, diretamente do Brasil Inteligente. Se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Batemos? Vamos bater 20, vai lá, vamos para fechar. 78.019. Quem vai ser o 78.020? Vai lá, alguém? Alguém clica aí para inscrever-se aqui em cima. Alguém clica aí para inscrever-se aqui embaixo. Vamos virar o 78.020 para a gente encerrar bonito. Cadê? Cadê o 020? Vou ficar esperando aqui o 020, hein? Olha, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. A Cleusa falou que vai se tornar membro logo do canal, olha aí. Dou-lhe duas. Cadê o 020? 78.020. Vamos, gente, clica aí. Ah lá, eu sabia que você vinha 020. Normalmente quando vem o 020, vem o 021, vem o 022, vem todo mundo já na corda. Esses números redondos são bem disputados aqui no nosso canal. Gente, sem mais delongas, não vamos enrolar a live. Batemos aí 1h04. Sempre um prazer ter você comigo. Fico muito feliz de ter você aí do outro lado também. Se estamos aqui por você, você já sabe, esteja sempre aí por nós. E até a próxima.